uso de novas tecnologias como principal ferramenta no ensino de crianças e adolescentes já faz parte da rotina de muitas escolas. No entanto, a sua importância para o ensino divide opiniões. Será realmente útil substituir o giz e o quadro negro pelo uso de tecnologias em sala de aula? Qualquer coisa que seja usada para melhorar o ensino da sala de aula é válido. Mas assim, a troca, pura e simplesmente, eu creio que não. Eu não vejo diferença, por exemplo, na cadeira de equações ou matemática aplicada, tu usar o computador. Então, pode usar o quadro negro e o giz que eu vou aprender igual. A geração que está vindo já está dependente demais do uso da tecnologia para conseguir obter sentido para a própria vida. E então eu não vejo com muito bons olhos, não. É só mais uma ferramenta, mas não é isso que vai tornar a educação muito melhor ou muito pior. Não tem como ser contra uma coisa dessas, na verdade. Eu acho que tudo aquilo que for feito para o progresso do ensino, para o progresso da sociedade, e tu ajudando no ensino, tu vai estar ajudando a sociedade em si, eu acho que é bom. Elas já são de uso dos jovens e das crianças menores. Isso já faz parte do dia a dia delas. Resta a escola, como uma instituição, incorporar esses hábitos. O nosso famoso quadro, giz, etc., na realidade, ele é um modelo tradicional de educação que acredito que não deve ser descartado, mas onde as tecnologias, a interatividade, ela deve servir como um complemento. Eu acho bom, porque eu acho que o quadro negro é uma coisa antiga e tal, e ciência e tecnologia é essencial assim, junto com a educação, e o computador também é mais moderno, mais útil e mais prático do que o quadro negro. É melhor para as pessoas também. Eu não acho muito legal para a criança, não. Por causa dos sites, né? Tem um monte de site proibido aí, um monte de coisa que não convém a criança ver, né? Se a internet facilitar nesse aspecto da didática e ampliar a interação entre aluno e professor, eu acho que é bem válido isso. E assim os alunos se sentem incluídos, né, na educação também. Não só recebem conteúdo, aquela coisa, né? Professor, copia. Tem que ter muito assim, confiança do site que entra, porque pode ter informação errada e daí pode não contribuir. Nós temos que saber de onde nós tiramos essa informação, se essa informação é verídica, se ela tem algum fundo verdadeiro. Olá! O Pesquisa em Pauta de hoje entrevista a professora Léa Fagundes, do Instituto de Psicologia da URGS. Ela nos conta um pouco sobre a sua trajetória na universidade e sobre a sua preocupação em entender como se dá o aprendizado das crianças. O programa também mostra a importância do uso de novas tecnologias na educação básica. Então, professora, conta pra gente um pouco da sua trajetória dentro da universidade e como se deu esse seu interesse sobre a tecnologia aplicada à educação. Na verdade, eu vim para a URGS quando já tinha 20 anos de magistério em escolas públicas. E nesses 20 anos, eu sofri muito por não ter respostas, por não saber como atender melhor, sobretudo as crianças pobres, porque elas têm grande sofrimento social. Além de toda a ausência de alimentos, de agasalho, de infraestrutura doméstica, essas crianças sofrem, né, a agressão social, porque elas são consideradas pessoas não gratas. Então, você tem na aula, o professor privilegia aquele loirinho, bonitinho, bem alimentado, espertinho, e aí considera que esses são os privilegiados de inteligência. Então, quando eu ingressei na URGS, que eu fiz concurso para ingressar, o meu problema central foi este. Será que a criança pobre da escola da periferia, a criança que tem grande sofrimento social, não desenvolve a inteligência? Ela é menos inteligente que as outras crianças que têm boa infraestrutura familiar e condições de vida, né, suficiente, satisfatória. E eu comecei a estudar em psicologia o desenvolvimento da inteligência e o processo de aprendizagem. Então, fazendo isso, nós estamos criando o Instituto de Psicologia, porque ele não existia, era só um departamento que não formava psicólogos. E, em geral, as universidades mais antigas que tinham curso de psicologia formavam clínicos. Então, quando a gente tinha um psicólogo na escola, ele tratava a criança como se fosse doente, que precisasse de tratamento clínico. E eu achava que, na verdade, essas crianças não seriam deficientes, mas essas crianças teriam necessidades que a escola não atende.
Nós temos uma história, não sei se conhece, é uma história de 500 anos de reprovação das crianças pobres na alfabetização, nas classes de alfabetização. Então eles são reprovados, vão até a 4ª série e abandonam a escola. Então é uma repetência e uma evasão muito grande. E sempre se faz pesquisa, mas pesquisa do ponto de vista da educação. Só que a educação trabalha com o ser humano que é um ser histórico-social, que tem uma vida num contexto, uma comunidade, e isso não se conhecia nem o cérebro humano. Então tu vês, nos últimos anos, a gente está podendo, com a tecnologia digital, enxergar o cérebro, examinar, observar o cérebro funcionando, ser vivo. Mas antes da tecnologia digital, o cérebro era desconhecido, porque só conhecia de cadáver, tinha que abrir o crânio para estudar o cérebro. E quais são as principais pesquisas desenvolvidas pelo LEC e quais os dados que vocês têm observado a partir dessas pesquisas? Perfeito. No início, as nossas pesquisas, porque eu comecei na Faculdade de Educação, antes de abrir concurso para Psicologia. E lá eu já fazia estudos na área da pedagogia, sempre buscando os fundamentos. Qual é o conhecimento do ser humano que a pedagogia não tem? Então eu comecei a trabalhar com as psicologias do comportamento, de condicionamento operante, fiz pesquisas com condicionamento operante e cheguei à conclusão que não chegava à explicação dos problemas que eu estava buscando. Então comecei a estudar epistemologia genética. Epistemologia genética é uma abordagem epistemológica sobre o conhecimento que foi iniciada em Genebra por um biólogo. E esse biólogo, a preocupação dele é como é que o ser humano constrói conhecimento, esse conhecimento científico, esse conhecimento que a ciência produz através dos séculos. Então, ele fundou um centro internacional de epistemologia genética e começou essa pesquisa. Nós começamos replicando as pesquisas dele, vendo, bom, essas pesquisas estão sendo feitas na Europa, em Genebra, país desenvolvido, sem as cidades do Brasil. Será que a gente pode usar os mesmos experimentos e avaliar a inteligência da criança brasileira, da nossa realidade? Então nós começamos a fazer primeiro uma reprodução dos experimentos e depois nós começamos a desenvolver novos experimentos, inclusive ampliando a dimensão da pesquisa. E isso nós fizemos há alguns anos, até que em 79, 80, nós tivemos contato com o laboratório de mídia, se chama Lab Media, do Massachusetts Institute of Technology, em Massachusetts, em Boston, Cambridge, Boston. E eles estavam pesquisando lá o uso do computador. Só que a pessoa que estava liderando a pesquisa era Seymour Papert, que era um matemático da África do Sul, que tinha sido convidado para o Piaget e tinha permanecido 6 anos fazendo as pesquisas em Genebra. Mas o interesse dele era simplesmente inteligência artificial. E para fazer inteligência artificial tinha que entender a inteligência humana. Então ele foi convidado para o Piaget e foi estagiar lá. E nesse caso nós tínhamos um médico neurofisiologista argentino, Antônio Batro, que era amigo dele e também tinha estagiado no Centro Internacional de Epistemologia Genética em Genebra. E ele foi convidado por nós porque estava interessado em psicologia, sobre a psicologia da percepção e o desenvolvimento da inteligência. Mas lá em Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires só estava interessada, os psicólogos estavam interessados em clínica, em psicanálise. Quem estava interessado em inteligência eram os educadores. E o Bato disse, eu não sei nada de educação. Quando nós que éramos da psicologia convidamos, ele veio entusiasmado e nos propôs criar um grupo de estudos. E foi esse grupo de estudos que originou o LEC. E eu comecei a experimentar a linguagem Logo, que era uma linguagem que o Papert estava desenvolvendo lá no MIT, depois de ter estudado com Piaget, e ele estava estudando uma linguagem e dizia o seguinte, o computador, para ajudar a criança, não pode ser um computador inteligente ensinando uma criança burra, mas é uma criança inteligente ensinando um computador burro. Então, em vez de passar tudo que tem nos livros, conteúdos de aprendizagem para o computador, para a tela,
para a criança ler na tela, nós usamos a linguagem que ele desenvolveu e essa linguagem a criança programava o computador. E aí eu fiz a minha tese de doutorado na USP, em São Paulo, em psicologia, estudando as interações da criança ao programar o computador. E isso aí muda tudo. Então, não é para botar todos os conteúdos que tem no livro didático e os alunos ficarem reproduzindo. É para as crianças produzirem conteúdos, serem autores e fazer o computador obedecê-las. Porque quem ensina é quem aprende.